Olá, pessoal, tudo bom? Gente, daremos início agora à nossa aula de revisão, certo? Para a nossa avaliação final. Temos aqui 5 questões relacionadas ao formulário de revisão, certo? E essas questões, ela dá uma abordagem geral em todo o assunto que nós vimos. Então, vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão, pessoal, ele fala no periscópio, muito utilizado no submarino, né? Aí ele diz assim, ele fala, o estudo da luz e dos fenômenos luminosos sempre atraiu os pensadores desde a antiga Grécia. Muitas são as aplicações dos espelhos e lentes, objetos construídos a partir de estudos realizados em óptica. Enfim, ele dá um texto contando um pouco da história da óptica. Aí pede para você analisar esse instrumento óptico aqui, chamado de periscópio, certo? Antes disso, deixa eu explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o periscópio. Periscópio, né? Tem gente que fala periscópio e periscópio. O periscópio, pessoal, é o seguinte: ele é formado por dois espelhos paralelos. Esse espelho azul aqui, a representação dele, é paralelo a esse outro espelho azul. Então a luz, ela sai do ponto A em direção ao olho da pessoa. O que vai acontecer? Como a luz viaja em linha reta, ao bater no espelho, vai ser refletido para o segundo espelho. Então, aqui eu poderia chamar de espelho E1. E aqui eu teria o meu espelho E2. Então, a luz vem, se propaga em linha reta, bateu, sofreu um desvio, refletiu e saiu aqui no olho da pessoa. Uma característica importante em relação ao periscópio é que você vai ter sempre espelhos paralelos e esse ângulo aqui da base, ó, esse ângulo da base aqui, eu vou chamar de θ2, vai ser o mesmo ângulo aqui em cima, ó, eu poderia chamar de θ1. Então, os espelhos são paralelos com a mesma inclinação. Então, vamos aqui para a questão. No primeiro item, ele fala o seguinte. Ele diz assim, a colocação dos espelhos planos, sempre indicada na figura, permite que a luz proveniente da árvore atinja o observador, comprovando o princípio de propagação retilínea da luz verdadeiro. Esse item, pessoal, está correto. Por quê? Porque você tem a luz, certo? Você tem a luz. Ela vem de forma retilínea, propagação retilínea, ó, bateu, desviou e saiu. Então, obedece o princípio de propagação retilínea da luz. O segundo item diz o seguinte,
O ângulo de incidência do raio de luz é 1, é congruente ao E2? Sim, verdadeiro. Porque você tem o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, um instantinho para pegar a imagem. Você tem aqui, ó, como eu falei, né? Você tem aqui θ1 igual a θ2. Então, esses ângulos são iguais. Os ângulos são iguais. Continuando. Então, verdadeiro para o segundo item. E o terceiro item? Como os espelhos E1 e E2, certo? Como os espelhos E1 e E2 foram colocados em posições paralelas, os ângulos de incidência do raio de luz do espelho E1 e de reflexão do E2 são congruentes, verdadeiros. Então, o periscópio, ele obedece esse princípio aqui, ó. Você tem aqui, é usado em submarino. Aqui, né? Então, a luz, ela vai viajar, aqui você vai ter um rebatimento do campo espelho E1, paralelo a ele, eu vou ter espelho E2. Então, ó, a luz, ela vem em linha reta, bateu, refletiu no espelho de baixo e saiu aqui. O que significa isso? Significa o seguinte, pessoal. Suponhamos que você tem um ponto A bem aqui. Esse ponto A, ele não vai ser visto aqui não, viu? Cuidado. O ponto A, ele é visto embaixo. Então, uma das funções do periscópio é esse. É desviar a imagem da luz. Então, o objeto, em vez de ser visto nesse ponto aqui superior, ele vai ser visto no ponto inferior. E vice-versa. Por conta desses dois espelhos que faz o desvio da imagem. Ok? Em relação à nossa segunda questão, é super tranquilo, né? Eu apenas estou perguntando qual é o fenômeno responsável pelo desvio da luz, certo? Então, nós conhecemos dois princípios ópticos. Nós conhecemos a refração, né? Quando a luz ela sofre um desvio lateral. E a nossa primeira questão lá, usando o periscópio, né? A reflexão, que é quando a luz sofre, ela é rebatida apenas. Por exemplo, aqui, ó. A luz ela vem, refletiu no espelho E1 em direção ao espelho E2. Então, isso aqui seria uma reflexão que ocorre. Então, na nossa questão, como a luz ela sofreu um desvio lateral, então a gente vai classificar o fenômeno, né, como o quê? Enfim, aí você lê e analisa. A questão está tranquila demais. Continuando aqui. Aqui eu tenho um experimento muito utilizado no laboratório, né? A janela da sua casa, se você tiver um vidro cristalino, a luz ela vai bater e sofrer um desvio
formando as cores de um fenômeno muito conhecido, né? Aí você olha aqui as opções e marca. Tranquilo demais. O exercício 4, pessoal, ele trabalha um conceito que vocês não podem esquecer para avaliação, certo? Que é justamente a refração da luz, ó. Você tem aqui o raio incidente. Se não fosse esse eixo principal aqui, que separa a parte superior da parte inferior, a luz iria viajar infinitamente em linha reta. Então, esse desvio que aconteceu aqui na lateral, no qual você tem um ângulo superior, que é o ângulo de incidência, e o ângulo inferior, que é o ângulo refratado, né? E uma linha imaginária que separa aqui, ó, uma linha imaginária para você determinar o ângulo de incidência e o ângulo refratado, né? Esse fenômeno que acontece aqui é conhecido na física, gente, como refração, certo? Ok? E para fechar o formulário, eu coloquei aqui uma questão bem legal, no qual o professor, né, Ricardinho, enfim, ele faz um experimento em sala de aula, né? Eu gosto sempre de trabalhar em experimentos. Esse ano, infelizmente, não deu, né? Por conta da pandemia, mas enfim. Aí, pessoal, é o seguinte: temos aqui duas pessoas, dois alunos, questionando o experimento do professor, né? Aí, no caso do primeiro aluno, que eu coloquei aqui sendo David, ele disse o seguinte: ele afirmou o seguinte, ó. Esse fenômeno ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. Ou seja, por que, que o lápis aparece quebrado? Né? O que é responsável por quebrar o lápis? É justamente, gente, a refração. Isso significa o seguinte: quando a luz sai do meio do ar e entra na água, ele sai do meio menos concentrado, que é menos refrigerante, para o meio mais concentrado, que é mais refrigerante. Ou seja, a luz ela vai diminuir muito pouco, mas diminui a velocidade. Quando ela voltar, quando ela atravessar o copo, ela volta à velocidade anterior, certo? Então, chegamos à conclusão que o primeiro está correto, né? O David está correto. Aí depois veio o aluno Simon dizendo, esse fenômeno está relacionado às alterações de frequência da luz. A, fre, a frequência, pessoal, não é, certo? Porque ela seria a mesma. Aqui a luz, ela não muda, é a mesma luz, certo? Então, esse fenômeno está relacionado com a frequência da luz quando este muda de meio? Não. Então, o Simon errou. Né? Dentre as opções, né, quem está correto seria o aluno verde. Muita atenção nesse exercício, gente, que ele pode ser cobrado na avaliação, certo? Então, está aqui o nosso formulário, né? Com as questões. Façam, estudem todas as questões do primeiro, segundo, terceiro formulário, mais a revisão. Quem quiser ir mais além, pode ler, pesquisar no livro também, mais informações. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula.